Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de comunicação estratégica empresarial. Hoje falaremos um pouco a respeito da comunicação estratégica empresarial ligada à formação de opinião pública. Nós já sabemos que a comunicação estratégica empresarial é um componente necessário, um componente fundamental na formação da opinião pública. Ela desempenha um papel crucial na forma como as mensagens serão produzidas, na forma como as mensagens serão transmitidas e também na forma como essas mensagens serão recebidas por diferentes públicos. Essa prática, então, de alcance para a opinião pública, envolve o planejamento e execução de ações de maneira que a comunicação esteja organizada e orientada por objetivos específicos. Assim, ela vai buscar influenciar percepções, atitudes e comportamentos nas instituições. Algo importantíssimo a olhar é que a eficácia dessa comunicação é essencial para que as organizações continuem fazendo um trabalho frente à sociedade, aos governos e a outras entidades que desejam moldar essa opinião pública de uma maneira positiva e de uma maneira eficaz. A comunicação estratégica empresarial nesse viés é vital porque ela ajuda na construção de uma imagem e de uma reputação, ajuda a construir e manter uma imagem positiva, que é fundamental para a confiança e credibilidade de uma organização. Uma comunicação que esteja bem planejada, pode vir a destacar valores, missões e sucessos de uma empresa e vai criar uma percepção favorável no público que a recebe. Auxilia também na gestão de crise, e isso porque em momentos de crise, uma comunicação estratégica ajudará a gerenciar informações e também a mitigar danos que possam vir a acontecer para a reputação da empresa. Uma resposta rápida, uma resposta transparente, uma resposta bem coordenada vai evitar que situações adversas se transformem em crises maiores. Existe também a parte do engajamento e da mobilização que a comunicação estratégica consegue englobar. Isso porque uma comunicação eficaz engajará o público e vai mobilizar também para que eles apoiem essa instituição em caso de projetos ou causas específicas. Então, ao entender aí as motivações, os interesses desse público, a comunicação pode ser direcionada para incentivar, trazer participação, trazer envolvimento. E também a questão de educação e de conscientização, porque instituições que fazem, por exemplo, campanhas informativas, essa comunicação estratégica vem para educar o público sobre questões importantes, vai alterar também as percepções desse público e vai promover comportamentos que são desejáveis. Mas como que a comunicação estratégica empresarial auxilia na formação da opinião pública? Bom, a formação da opinião pública é influenciada por uma série de fatores. Isso vai incluir as mídias, redes sociais, os líderes de opinião e experiências pessoais que aconteçam também. Então, a comunicação estratégica empresarial pode moldar essas influências de diferentes maneiras. Ela pode direcionar e ter um controle de narrativa. Isso porque, ao definir e disseminar mensagens que sejam e estejam claras e também consistentes, essa comunicação estratégica vai auxiliar a controlar uma narrativa que esteja em torno de uma organização e ainda em torno de algum assunto específico. Então, isso é crucial para garantir que o público receba as informações precisas, alinhadas e que estejam de acordo com os objetivos dessa entidade. Ela ajudará também com relação à segmentação do público. Isso porque a comunicação estratégica empresarial permite essa segmentação precisa do público-alvo. Vai garantir que as mensagens sejam adaptadas às necessidades e preferências de diferentes grupos que receberão as mensagens. Isso vai aumentar a relevância e aumentará também o impacto dessa comunicação. A utilização de múltiplos canais
é uma outra importante percepção que nós temos que ter a respeito da opinião pública com a comunicação estratégica. Isso porque quando nós utilizamos uma combinação de canais de comunicação, seja uma mídia tradicional, digital, participação em eventos, nós alcançaremos o público de maneira mais ampla e de maneira mais diversificada. E cada canal pode ser utilizado para reforçar a mensagem de maneira complementar. Com relação à continuidade dessa comunicação estratégica voltada ao público, nós temos também o feedback e possíveis ajustes. Isso porque quando nós monitoramos a resposta que o público nos dá, nós podemos fazer ajustes estratégicos e contínuos na estratégia de comunicação, assegurar que essa estratégia permaneça eficaz e também alinhada com as mudanças no ambiente externo e nas percepções que o público tem. Então vamos olhar algumas estratégias que podem auxiliar aí na influência da opinião pública. Isso porque para a gente influenciar a opinião pública de maneira eficaz, diversas estratégias podem ser empregadas. Nós temos o storytelling, que é contar histórias envolventes, que ressoem emocionalmente e que façam esse match com a emoção das pessoas e com experiências delas. Isso porque também é uma forma interessante e poderosa de transmitir mensagens. Histórias bem elaboradas podem vir a humanizar uma organização, humanizar uma causa e vai facilitar uma comunicação emocional com essa empresa. A transparência e a autenticidade também são muito importantes. Isso porque uma comunicação autêntica e honesta constrói confiança. Ser transparente sobre ações, sobre intenções, especialmente quando você se encontra em momentos de crise, pode fortalecer a credibilidade e a confiança do público. Engajamento de influenciadores. Colaborar com líderes de opinião, colaborar com influenciadores que possuem credibilidade e alcance pode ainda amplificar essa mensagem e influenciar positivamente a opinião pública. As campanhas de conscientização também são uma estratégia muito bacana, isso porque quando se implementa campanhas educativas que venham a informar o público sobre questões relevantes, isso pode vir a modificar comportamentos e percepções desse público e promove uma maior conscientização e, consecutivamente, o apoio dessas pessoas. A gestão de crises também é uma estratégia. Isso porque desenvolver planos de comunicação de crise que incluam respostas rápidas e eficazes aponta para a capacidade de lidar com crises de forma transparente, de forma bem coordenada e ainda busca proteger e até mesmo melhorar a reputação de uma organização. A comunicação estratégica, como nós vimos, ela é um instrumento poderoso na formação da opinião pública. Quando ela é bem executada, ela permite que organizações e que entidades não apenas transmitam informações, e não apenas transmitam informações de forma eficaz, mas ela também permite que essas informações sejam moldadas, essas percepções e essas atitudes do público sejam sentidas e percebidas de maneira favorável. Quando se colocam estratégias, por exemplo, a contação de histórias, a transparência, o engajamento e campanhas de conscientização, nós vemos como existem hoje meios de trazer a influência da opinião pública de uma maneira tão significativa. Isso porque trará, além disso, uma compreensão muito mais profunda e auxiliará no apoio a diversas causas e iniciativas. Então, uma empresa hoje que atue de maneira inovadora e que tenha muita atenção à comunicação, sempre estará muito ligada com relação a como se desenvolve e como a própria instituição é influenciada pela opinião pública. Como ela se faz influenciar, mas como ela também influencia essas pessoas. E eu espero todos vocês na próxima aula, que nós teremos a atividade avaliativa, que ficará aberta por um tempo aí para vocês. Fiquem atentos e até a próxima.